Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Queremos iniciar esse nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o lema desta semana que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, onde está escrito: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Com essa palavra eu saúdo a cada um e nós queremos então baixar a cabeça para orarmos, conversarmos com o nosso Senhor. Pai amado, te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque em Cristo tu nos reconciliou contigo. Podemos ter acesso a ti, podemos conversar diretamente contigo. Pedimos, Pai, que aquiete nossos corações e mentes agora nesse momento da pregação da tua palavra. Fale conosco, ajuda-nos a reconhecermos o nosso pecado e que precisamos andar diante de Ti em humildade e em arrependimento. Te agradecemos e oramos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o texto previsto para hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, os versículos 31 ao 35, que dizem o seguinte: Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes disse: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui a palavra do Senhor. Eu fiz uma pergunta no convite para este culto: quem é da família de Jesus? A Bíblia fala que Jesus tinha sim uma família, pai, mãe, irmãos, irmãs. De repente alguém até poderia ainda dizer: mas pastor, quem é membro da igreja é da família de Jesus. Ou ainda, quem foi batizado é da família de Jesus. Que acham? Esse texto que nós acabamos de ler nos dá uma pista sobre esse assunto. O contexto dessa passagem se dá no início do ministério de Jesus Cristo. Ele havia começado ainda a realizar milagres e curas há pouco tempo, e dentre tudo que ele fazia, uma das coisas que chamava muito a atenção das pessoas era a expulsão de demônios. Aliás, estes espíritos imundos, quando o viam, se prostravam diante dele e reconheciam que ele era filho de Deus. Recentemente, pouco antes desse texto que nós lemos, Jesus havia escolhido os 12 apóstolos para viverem com ele, aprenderem sobre o reino de Deus e depois pregarem, ensinarem isso para as pessoas em toda parte. E o texto ali diz que Jesus estava dentro de uma casa, com seus discípulos e também muitas outras pessoas. Era tanta gente que eles não conseguiam comer direito. Havia ali uma aglomeração muito grande. Quando sua família de sangue soube disso, foram para lá para buscá-lo e diziam: ele está fora de si. E é importante lembrarmos que nesse tempo os irmãos de Jesus, a sua família, não acreditava nele como Messias.
É possível que seus familiares de sangue pensassem que Jesus estava perdendo a razão. Afinal, todos o viram crescer, todos conviveram com ele, e essa expectativa da vinda do Messias, ou seja, aquele que foi anunciado no Antigo Testamento e que haveria de salvar a nação de Israel, essa expectativa era muito séria. A família de Jesus era muito humilde, pessoas pobres. As expectativas sobre o Messias é que ele fosse de uma família real, de uma família muito importante. Era frequentemente tempo de aparecimento de falsos messias no tempo de Jesus. E muitos desses falsos messias também eram curandeiros, também faziam truques, algumas coisas que despertavam a atenção das pessoas num primeiro momento, para enganá-las, para arrebanhá-las e tirar algum proveito. E isso foi causando uma descrença no meio dos judeus e fariseus e religiosos, e eles sempre estavam atentos a essas pessoas que apareciam se dizendo ser o Messias. Eles achavam que eram enganadores. Ora, os mestres da lei e os religiosos, ouvindo falar que Jesus expulsava demônio, foram lá para ver isso de perto, para acompanhar Jesus. Então eles começaram a dizer que quem estava possuído era o próprio Cristo. Por isso que ele conseguia expulsar os demônios. Mas Jesus lhes respondeu que um reino que luta entre si não pode permanecer, mas vai se acabar. Como o diabo iria lutar contra ele mesmo? De repente, a mãe de Jesus e seus irmãos chegam à porta daquela casa onde Jesus estava, e o texto aqui sugere que as pessoas estavam sentadas ao redor de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, a sua palavra, como eles costumavam fazer. Provavelmente a família dele não conseguiu se aproximar de Jesus por causa disso, então pediram que alguém o chamasse. Essa pessoa entrou e disse para Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão aí fora, eles estão lhe procurando. Imediatamente Jesus disse: quem é minha mãe, meus irmãos e irmãs? Essa pergunta não soa um tanto estranha, grosseira até, da parte de Jesus? Será que ele estaria faltando com respeito com a sua mãe, com a sua família? Por que Cristo fez essa pergunta? De forma alguma Jesus estava desrespeitando sua família. Em Lucas 2:51 é descrito que ele respeitava, que ele obedecia seus pais. Esta fala de Jesus quer demonstrar que as relações terrenas são sim importantes. No entanto, mais importante ainda é a relação que nós temos com Deus, a família de fé, pois esses relacionamentos são eternos. Vale lembrar que a família foi sim instituída por Deus. A família é o lugar primordial da vivência humana. Na família convivem sexos, idades, gerações, capacidades e interesses diferentes. A família é a nossa primeira comunidade. É na família que nós aprendemos a conviver. Não estamos dizendo que na família seja tudo perfeito, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Não é isso. Até porque a família é composta por pecadores, assim como a igreja, a família da fé. Mas na família aprendemos a conviver com as diferenças, aprendemos que precisamos ser tolerantes uns com os outros, a nos confrontar quando há necessidade e a nos perdoar, assim como nós devemos viver na família de fé. Na família, cada pessoa tem seu valor, sua importância. Na família, cada pessoa tem o seu lar.
Cada um ajuda o outro. Esse é o ideal bíblico de família. Depois de fazer a pergunta, quem é minha mãe, meus irmãos e irmãs, o Senhor olhou para as pessoas que estavam ali assentadas, apontou para elas e disse, cheio de amor, convidativo e acolhedor, eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmãs. Aqui há um choque entre duas realidades. Por um lado, os familiares de Jesus, que estavam lá fora, que não acreditavam que ele era o Messias, e do outro lado, dentro da casa, pessoas que estavam ali sentadas ao seu redor, atentas à sua palavra, à sua voz. Sua família de sangue estava longe. Não se importavam com suas palavras, aliás, foram lá para buscá-lo achando que ele estava fora de si, que não estava raciocinando direito. No entanto, sabemos que muitos familiares de Jesus, irmãos e irmãs, creram nele depois. Esse texto nos deixa claro quem é a família de Jesus, ou seja, quem é de fato cristão. Só quem faz a vontade do Pai é família de Jesus, é cristão. Não é necessariamente quem tem o mesmo sangue, quem foi batizado, quem seja membro de uma comunidade, porque muitas pessoas que foram batizadas, que são membros de comunidades, não creem também em Jesus, não confiam nele, não entregaram sua vida a ele, não se deixam aquietar na presença dele para ouvir sua voz. Para ir concluindo, eu afirmo que o verdadeiro cristão procura colocar a vontade de Deus acima da sua, é isso que Jesus disse no texto bíblico. A vontade do Senhor precisa acontecer, precisa prevalecer a cada instante da minha vida. As coisas não devem ser como eu quero, e sim como Deus quer que seja. Max Lucado, um autor cristão, conta que ele detestava a gripe por 2 motivos. Primeiro, porque ele ficava muito mal. Ele sofria muito com a gripe. E segundo, porque sua mãe era enfermeira. A mãe de Max sabia que a coisa mais rápida para melhorar a sua gripe era uma agulhada em seu traseiro. Max diz que cresceu achando que penicilina era um palavrão. Ele detestava ouvir essa palavra. Sua mãe é quem mandava ele buscar o remédio. E ele, bem esperto, vinha com as mãos cheias de aspirina, de colírio, de gotas para o ouvido, para o nariz, vinha com ataduras para os seus tornozelos, menos a penicilina. Quando Max chegava com tudo aquilo na frente da mãe, a mãe dele sorria e dizia: filho, você sabe que não é isso que eu quero. Vai lá, busque a penicilina com a seringa e volte aqui. Muitas vezes, queridos, fazemos assim também com Deus. Vamos a Ele com muitas opções que nos agradam, que nós esperamos que Ele escolha. Isso não é fazer a vontade de Deus. Precisamos nos dirigir a Ele de mãos vazias, sem pensamentos e planos ocultos, sem dedos cruzados, escondido atrás das costas, mas com a disposição de fazer o que Ele peça, o que Ele espera de nós. Segundo o autor de Hebreus, Deus nos aperfeiçoa para fazermos a sua vontade. Ele diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus,
o grande pastor das ovelhas, esse Deus, o bom pastor, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 a 21. Deus Pai é o Criador e mantenedor. Sem esse Pai não há família, não há irmãos. Sem que se faça a sua vontade, não há comunhão verdadeira. O Pai é quem proporciona uma comunhão fraterna, baseada no amor, mas para ter esse Pai entre nós é necessário ter Cristo no centro de nossas vidas. Nós precisamos estar ao redor dele, como aquelas pessoas estavam, e ficarmos atentos às suas palavras, como aquelas pessoas estavam, dispostos a ouvir e praticar, obedecer, fazer a vontade do Pai. Que esse seja o nosso desejo, queridos irmãos. Se nós queremos ser família de Jesus Cristo, precisamos andar em obediência a tudo aquilo que Ele nos ensinou, pois é o melhor para nós, para a nossa vida. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, nós queremos nos colocar sob a Tua bondosa mão e clamar a Ti que nos ajude a sermos humildes diante de Ti e andarmos em obediência, fazendo a Tua vontade, onde quer que estejamos, servindo, amando, perdoando, como Tu nos ensinou em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos isto, a vivermos assim e a então darmos um bom testemunho neste mundo onde nós estamos. Queremos clamar a Ti que cuide da nossa criação, cuide, Senhor, da Tua igreja espalhada pelo mundo, pelas pessoas que Te amam, que Te adoram acima de todas as coisas, pessoas que têm entregue as vidas a Ti. Continue fortalecendo, orientando e usando-as para que apontem para Ti, para que mais e mais pessoas entreguem a vida a Ti também e busquem fazer a Tua vontade. Pedimos, Senhor, pela nossa paróquia, dê-nos sabedoria, às comunidades, às lideranças, para vivermos a Tua palavra, para darmos um bom testemunho também em Rancho Queimado. Te pedimos, Pai, que cuide de nossas famílias, lares, cuide, Senhor, da Rosália, do Zumar. Te pedimos, Pai, que proteja e guarde também a família Ian, que está enlutada, abatida, que eles sintam também o Teu cuidado. Cuida, Senhor, da Dona Rita, da Arlete, da minha tia Elisângela, no tratamento dela. Também do Felipe, da Dona Frida. Põe a Tua bondosa mão sobre cada um, para curar, para fortalecer e animar. Tudo isso nós clamamos a Ti, agradecidos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. E o que não conseguimos lembrar, queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vamos na paz do Senhor. Amém.